aumento das importações líquidas de manufatura, principalmente a partir de 2007 e 2008. A gente pode ver que até 2004, 2005 o déficit em manufatura praticamente zera, e a partir dali começa a cair com uma tendência muito clara a partir de 2010. Então, uma hipótese interpretativa que a gente levanta sobre esse movimento da produtividade, mas de forma geral setorial da economia, que é o que a gente acabou por partir para explicar o período, a gente está focando aqui, só para deixar claro, nesses termos de melhores termos de troca, mas tem dois pontos que são importantíssimos, mas são de ordem política, né, na definição do período. Um deles é justamente a partir de 2004 e 2005, as políticas de diminuição de pobreza extrema, digamos assim, não sei, podemos falar de diminuição da desigualdade, mas enfim, tem alguns problemas com isso, mas de diminuição de pobreza extrema, salário mínimo crescendo, mesmo programas de redistribuição, que aumentam muito o consumo no período. E o segundo ponto é o aumento dos investimentos, que era uma coisa que não acontecia no Brasil há muito tempo, né? Tanto privado quanto público, isso é importante da gente lembrar. Então, o que a gente pode levantar de hipótese nesse período é que a melhora nos termos de troca gerou esses dois efeitos. De um lado, uma tendência ou uma corroboração e acentuação dessa tendência à apreciação cambial, e de outro lado, uma ausência de recessão externa no período. Esse segundo ponto, ele teria permitido uma ampla expansão da demanda doméstica sem risco de crise do balanço de pagamento, levando a um ciclo virtuoso de crescimento à la Turnbull. Basicamente, o que o Turnbull fala, enfim, só passando muito rapidamente, óbvio, ele aponta, na verdade, que o balanço de pagamento seria uma das mais importantes restrições ao crescimento de um país. E ele fala, na verdade, de um círculo vicioso, né? Que um país apresenta, quando o país apresenta uma restrição externa muito forte, ele nunca consegue expandir sua demanda interna, demanda agregada, a um ponto de levar a utilização ao máximo de capacidade para incentivar os investimentos e aí melhorar a produtividade da economia. Então você acaba piorando a produtividade da economia, piorando mais a sua restrição externa, e isso acaba gerando um ciclo de déficit do balanço de pagamentos e aí por diante. Então, uma hipótese que a gente levanta é que no período justamente aconteceu o oposto disso, né? A melhora nos termos de troca e o superávit da balança comercial nos bens semi-manufaturados e básicos pode ter permitido uma recessão externa que, justamente como eu falei, junto com políticas domésticas de expansão do consumo e do investimento, permitiram um maior desenvolvimento da economia. E, ao mesmo tempo, essa tendência à apreciação cambial, que também é decorrente desse aumento dos termos de troca, enfim, a apreciação cambial é uma discussão que vem de muito tempo e tem questões políticas, enfim, de combate à inflação, desde o plano real também, mas é só no sentido de que talvez tenha reforçado essa tendência estrutural da economia à apreciação cambial. E justamente ao mesmo tempo que você afrouxou, digamos assim, essa recessão externa, você reforçou a dificuldade da indústria nacional, com justamente essa tendência à apreciação cambial. E aí você acabou gerando um crescimento sem protagonismo da indústria, que teria impedido ganhos de escala da economia, externalidades, etc., que poderia ter aumentado a produtividade, bem no sentido da Lei Calderon-Verdun. Como a gente viu, você teve um crescimento da produtividade de trabalho de 2004 até 2010, mas como a gente viu também, ela não foi suficiente para manter a lucratividade da economia. Esse último ponto, na verdade, é só porque a gente estava numa discussão há um tempo sobre, enfim, artigos que discutiam a reversão da economia, e é só um palpite muito... o artigo não tem nenhuma intenção de ir nesse sentido, de dar uma resposta a isso, mas é só no sentido que talvez a nossa pesquisa indica que as medidas de estímulo a partir de 2011, do governo Dilma, teriam sido equivocadas justamente porque elas supunham que o investimento privado reagiria e cresceria, mas era um ambiente de lucratividade cadente e demanda cadente, além dessa perspectiva da indústria, como a gente viu, que desde 2004 apresentava grandes problemas. Então, só para concluir, o que a gente pode dizer é que a taxa de lucro, que a gente pensar nela enquanto uma ilustração da capacidade de acumulação da economia de forma geral, ela já indicava um certo esgotamento desse ciclo
que se iniciou em 2003, 2004 no Brasil, já em 2010, 2011, de certa forma. Esse ciclo de crescimento, que foi notadamente em setores de trabalho intensivos, no sentido de valor adicionado, isso é uma conclusão importante também. Conclusão não, porque tem outros trabalhos que vão nesse sentido, mas uma coisa que a gente indica no trabalho também, que não está aqui por uma questão de tamanho, é que a indústria, apesar desse comportamento muito ruim de produtividade, valor adicionado, ela absorveu mais trabalho, inclusive, do que o comércio no período. Então, ela continuou contratando muito. Então, essa especialização da economia em setores de trabalho intensivo se deu por produtividade e em termos de valor adicionado. Mas, enfim, de certa forma, isso contribuiu para diminuir a desigualdade salarial, contribuindo para o aumento da demanda agregada via consumo, isso combinado, como falei, com políticas governamentais de diminuição da pobreza extrema e mesmo de investimento público. Mas o profit squeeze, que acontece desde 2004 ali, como a gente viu, e o baixo crescimento da produtividade agregada reverte um ciclo de aumento da taxa de lucro e posteriormente do crescimento, mas isso já em 2013, 2014 está fora do nosso escopo. Mas bom, acho que é basicamente isso. Não sei quanto tempo deu, mas... Obrigado. De 4 segundos. Bom dia, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer aí a presença de todo mundo nessa sexta-feira fria. O que eu vou tentar fazer aqui com vocês nesse nosso exíguo tempo é o seguinte: primeiro, motivar rapidamente esse trabalho que eu fiz. Acho que esse tipo de trabalho requer cada vez menos motivação, né? O fato de que a gente de que esse ciclo de prosperidade, redução de desigualdade que aconteceu aí a partir de 2003, 2004 no Brasil, chegou a um fim tão catastrófico, torna o balanço ou uma avaliação mais cuidadosa do que aconteceu, do que pode ter determinado a ascensão e a queda desse período urgentes, política e teoricamente, né? Então, eu vou falar um pouquinho de motivação disso. Daí eu vou, na verdade, trabalhar com duas hipóteses interpretativas sobre esse período. Uma hipótese preliminar, que se baseia no arcabouço Kalekiano e discute a interação entre crescimento, demanda agregada e distribuição de renda no Brasil. E a hipótese que eu chamo de anti-milagre econômico, que incorpora heterogeneidade setorial e estrutura produtiva no argumento, mas a gente chega nisso adiante. Eu começo o trabalho contextualizando o Brasil um pouco na América Latina, mas não daria tempo de fazer isso agora, então eu vou pular essa parte, mas enfim, o que eu poderia dizer simplesmente é que é muito evidente, olhando para os dados, que o caso brasileiro não é um caso particular. Você tem, principalmente na América do Sul, nos países da chamada maré rosa, que viram a ascensão de governos de centro-esquerda ao poder na virada dos anos 90 para a virada dos anos 2000, uma aceleração do crescimento acompanhada de redução da desigualdade em geral, pelo menos da desigualdade salarial, em todos esses países no período, o que com grande certeza está relacionado ao boom de commodities. O caso brasileiro não é uma exceção a essa regra, mas enfim, depois a gente discute isso com mais detalhe na parte do debate, se for interesse de vocês. Do ponto de vista
literatura disponível no Brasil sobre o assunto, a gente já tem, ainda que a crise seja relativamente recente, e que esse período tenha se encerrado há poucos anos, a gente já tem um conjunto aí de análises, tentativas de interpretação desse período, e a gente tem ao mesmo tempo, que é o que me interessa mais diretamente, do ponto de vista teórico, um conjunto de investigações empíricas sobre a economia brasileira que faz uso dos modelos Kalekianos de crescimento e distribuição e busca, no fundo, investigar empiricamente qual que seria o regime de demanda, o regime de crescimento da economia brasileira, se seria um regime de demanda wage-led, seria um regime de demanda profit-led e assim por diante. E tem poucas tentativas até agora de construir uma ponte entre essas duas literaturas. O que eu estou chamando de uma ponte entre essas duas literaturas? As descrições da trajetória recente da economia brasileira ficam, a maior parte delas, num plano, a meu ver, e isso não é uma crítica, de forma alguma, mas um plano mais de narrativa histórica e descrição da trajetória da política econômica e das suas consequências. A outra literatura, as investigações empíricas com base nos modelos Kalekianos, buscam fazer essas estimativas para caracterizar o regime de demanda, o regime de crescimento, mas não usam os resultados dessas estimações, o regime de demanda e o regime de crescimento obtido, estimado, para reinterpretar a própria trajetória. E o que eu estou tentando fazer aqui é um pouco tentar juntar essas duas coisas, ou seja, olhar de forma um pouco mais analítica, formal, para a trajetória, para a política econômica desse período, à luz de uma certa compreensão sobre o regime de demanda e também sobre o regime distributivo, né? A gente está aqui em boa companhia, porque o Pedro Loureiro, que é um dos poucos esforços de construir essa ponte, está aqui conosco. O Luiz Fernando também vai apresentar nessa mesa. Então, enfim, estamos aqui falando de esforços que todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos. Tem algumas ressalvas ao que eu estou fazendo, que são importantes deixar claro desde logo. É só um trabalho preliminar, eu estou começando a tentar sugerir como pensar sistemática, analiticamente sobre essas relações. Até agora o trabalho é quase que inteiramente focado no lado real da economia, tem muito pouca incorporação de dinâmica financeira, de dinâmica monetária. Eu ainda que eu introduza o boom de commodities de uma forma particular, eu estou olhando muito para a economia brasileira doméstica e menos para o balanço de pagamentos. Então tem várias ressalvas que sugerem que esse trabalho tem uma natureza muito preliminar e que tem, digamos, muito espaço para complementá-lo, aprofundá-lo e aperfeiçoá-lo, sem falar na possibilidade de, enfim, depois eu falo mais sobre os passos mais formais que poderiam ser dados. Eu não vou tratar muito disso, mas enfim, depois isso vai aparecer com mais clareza. Aqui a gente tem índices de preço de commodity calculados pelo FMI, tanto para o conjunto das commodities primárias, como o conjunto das commodities primárias excluindo petróleo, só o índice de petróleo, e os termos de troca brasileiros tal qual calculados pela Funsex aqui no eixo direito. Dá para ver uma correlação muito forte entre os termos de troca brasileiros, principalmente aqui no período do boom, e os índices de commodity, né? O pico dos termos de troca é agosto de 2011, a gente tem uma reversão aí até 2014, e em 2014 os termos de troca despencam fortemente. Aqui as taxas de crescimento na América Latina, o que a gente está preocupado com o Brasil, para talvez focar no caso brasileiro, taxa de crescimento média do PIB de 3,2 nos anos 80, 1,88 nos anos 90 até 2003, no período do boom de commodity, essa aceleração para 4,43, primeira vez que o Brasil está crescendo acima da média, da taxa de crescimento média mundial, um sinal de uma certa convergência, num sentido bem impreciso, grosseiro do termo, e a reversão aqui, a média de 2012 a 2015 para 0,41, se colocar 2016, essa média provavelmente já fica negativa. Por que eu estou usando essa periodização? Acho que essa justificativa é importante nesse ponto. Eu estou usando essa periodização, que é um pouco diferente da usual, né? Eu estou colocando 2011 aqui em vez de 2010, ainda que 2011 você teve o começo da mudança da política econômica, porque
justamente porque eu estou tentando olhar para o caso brasileiro no conjunto da América Latina, e 2004 e 2011 é o período que é mais fácil de periodizar o boom de commodities. Então estou usando isso como critério. Você já tem o preço das commodities crescendo desde o final dos anos 90, mas a taxa de crescimento acelera muito notavelmente em 2004, e todos os índices de commodities têm o seu pico em 2011, mais para o final de 2011. Bom, a primeira hipótese que eu vou trabalhar, então, do ponto de vista agregado, tenta dar alguma interpretação para essa dinâmica aqui. É uma dinâmica para quem está acostumado com a literatura kalekiana, principalmente e com a literatura associada ao trabalho do Richard Goodwin, do modelo do Goodwin, está acostumado. A gente tem aqui no eixo X da utilização de capacidade utilizada. Depois eu posso discutir melhor a fonte dos meus dados. Eu estou usando um cálculo de grau de utilização específico do Regis Bonelli. E aqui a gente tem também o percentual de salários na renda, né? O percentual da renda do trabalho na renda, né? Não é só renda salarial. O que a gente observa aqui até entre 2000 e 2004, você tem, de 2000 a 2001, você tem uma redução do grau de utilização de capacidade, ela se mantém baixa e estável até 2003, em 2004 ela se recupera para o nível de 2000 e começa a crescer mais sistematicamente até 2008, eu estou colocando o laser na cara do MV, em vez de ali, até 2008, a crise de 2009 esse outlier aqui, mas depois de 2010 a gente volta já para o nível um pouco abaixo de 2008, mas a grau de utilização continua alto até 2012 e começa a cair mais significativamente a partir de 2013 e 2014. Do ponto de vista do wage share, né, do percentual da renda do trabalho no PIB, na renda agregada, você tem uma queda de 2001 a 2000 até 2004, na verdade, uma queda de 2001 até 2004, e daí um crescimento quase que ininterrupto até 2013, né? Aqui entre 2009 e 2010 tem uma redução pequena, mas depois você continua crescendo até 2013 e só tem uma pequena reversão em 2014. Eu busco interpretar esses dados recorrendo, então, talvez a fonte mais clara disso é o trabalho do Lance Taylor, de 2004, e o modelo que eles chamam de Goodwin estruturalista, do Nelson Barbosa e do Lance Taylor, de 2006, que coloca junto uma relação de demanda efetiva com características kalekianas, certo? Relacionando o grau de utilização de capacidade à distribuição funcional da renda, supondo que você tem propensões a poupar distintas entre trabalhadores e capitalistas, e que você tem o impacto do percentual dos lucros na renda no investimento. Então essa relação de demanda efetiva pode ser tanto positivamente inclinada quanto negativamente inclinada nesse tipo de gráfico. Aqui eu estou supondo a economia brasileira como economia profit-led em termos de demanda, certo? Negativamente inclinada. Quando cai o percentual dos salários na renda, você acelera o crescimento, mesmo que isso tenha um impacto negativo no consumo, você tem um impacto mais do que positivo no investimento que compensa. E a relação distributiva é o outro lado, é a correlação no outro sentido, é o impacto de variações do grau de utilização na distribuição funcional. Basicamente aí a gente está incorporando, numa perspectiva de curto, médio prazo, o mercado de trabalho, né? O quanto que elevações do grau de utilização afetam o aquecimento do mercado de trabalho, e esse aquecimento de mercado de trabalho tem um efeito maior na produtividade do trabalho ou maior no salário real. Dependendo desse impacto, você pode ter uma relação distributiva, ou profit squeeze ou wage squeeze. A gente está supondo, para o caso brasileiro, então, uma relação de demanda profit-led e uma relação distributiva profit squeeze. Quando cresce o grau de utilização, o salário real cresce acima da produtividade, por fatores que a gente vai discutir, e o percentual de salários na renda se amplia, tá? Com essas duas relações a gente consegue ter alguma intuição sobre uma dinâmica cíclica da demanda agregada e da distribuição de renda sendo afetada por esses dois lados, tanto no mercado de bens quanto no mercado de trabalho, por assim dizer. E a gente consegue, uma parte dessa literatura já sugere isso, mas a gente consegue pensar mais analiticamente
sobre o impacto das mudanças distributivas no ciclo recente sobre a dinâmica econômica e o impacto de volta da dinâmica econômica na distribuição. É isso que a gente vai fazer aqui. A hipótese que a gente parte para interpretar essa primeira hipótese, a primeira hipótese interpretativa que a gente está usando,